Eu listei alguns itens que tentam me influenciar vez por outra. Por quê? Porque eu penso como você pensa, eu quero solução como você quer solução, eu tenho expectativas como você tem. Então eu prefiro dizer o seguinte: o que permeia o meu coração quando as coisas não estão indo bem? O que acontece comigo quando aquilo que eu imagino, que eu penso, que eu tenho convicção ser de Deus, não acontece? Primeira coisa, queridos, está demorando muito. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas talvez isso pode significar o que você realmente está esperando. Você está esperando na fonte errada. Por quê? Porque você está esperando no tempo. Diga assim: eu não devo esperar no tempo. Porque não é o tempo que determina as minhas situações, as circunstâncias resolvidas ou não. Mas acontece que a demora faz adoecer o coração. É o que Provérbios fala. A expectativa de que alguma coisa vai acontecer, e vai acontecer hoje ou na próxima semana. Quando isso não acontece, o meu coração adoece, o meu coração cocheia entre dois pensamentos. Ou seja, se não aconteceu no tempo determinado, é porque então não era para ser. Mas quem está dizendo isso? É Deus ou é você que está dizendo isso? O tempo não é esse. É Deus que está dizendo que não é o tempo, ou o tempo que você predeterminou é que está fazendo você entender agora que você acha que está indo no caminho errado. Segundo, se está todo mundo fazendo. Às vezes a gente pensa assim: se está todo mundo fazendo, então é isto que eu devo ter que fazer também. Mas quem disse? Se nós olharmos para o cenário em que Elias está, ele é publicamente o único que está indo na contramão. Ele é o único que está indo numa direção solitária. Os outros todos demais, até os que mantinham a sua fé no Senhor, os 100 profetas que foram escondidos, os 7.000 que não se dobraram e que a boca não beijou o ídolo de Baal, mesmo esses, no cenário nós não os vemos, no cenário nós não os conhecemos. Eles são simplesmente pessoas citadas. Mas Elias não. Elias é um personagem que nós conhecemos. A sua luta, ela é propagada desde os primórdios bíblicos, e que se mantém na contramão de tudo e de todos. Então, queridos, eu quero dizer uma coisa para você: não é porque está todo mundo fazendo que você tem que se permitir fazer. Você tem que saber se o que você vai fazer para resolver o problema, para resolver o conflito, ainda que desagrade o mundo inteiro, está agradando a Deus. A palavra de Deus nos pergunta: importa agradar a quem? Agradar a Deus ou agradar aos homens? E a terceira, talvez uma das mais perigosas, que nós às vezes pensamos, cocheando com o nosso coração dividido por força das circunstâncias: se fulano, aí você coloca o nome que você quiser. Quem é esse fulano? Eu vou traduzir para você: pessoa com grande influência aos nossos olhos, pessoa que tem autoridade, pessoa que tem domínio. Por exemplo, no caso de Acabe, Jezabel está convicta de que Baal é Deus. A minha mulher está me influenciando, mas eu aceito a influência dela, ainda que seja maligna. Acabe aceitou a influência de Jezabel. Aceitou ou não aceitou? Tanto é que quem dominava em Israel era Jezabel. E às vezes nós olhamos para alguém que consideramos como autoridade, olhamos para alguém que consideramos como referência, e porque esta pessoa aceita, porque esta pessoa está fazendo, porque esta pessoa concorda, porque esta pessoa participa, então eu também vou me permitir. Também não é assim. Porque
é muito importante que tudo aquilo que a gente aprova não nos reprove. É o que o apóstolo Paulo diz. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente aprova, ainda que grandes referências aprovem, ainda que apareçam pessoas com títulos aí até de semideus, ainda que pessoas se levantem e digam: eu sou o verdadeiro, eu sou o único, eu sou o sábio, eu tenho, eu posso. Não vá pela influência dessas pessoas. Mantenha-se centrado em Deus. Como, pastor, eu posso conseguir isso? Se conflita com a palavra de Deus, não faça. Se conflita com aquilo que é a verdade já escrita, não assuma essa responsabilidade e esse compromisso, porque muitas vezes nós nos comprometemos com uma situação e depois, para a gente se descomprometer, é um problema muito sério. Queridos, o tempo, a maioria e as referências são agentes perigosos que podem nos tirar do foco. Vejamos o que Elias fez para provar ao povo que eles estavam indo numa direção muito perigosa ao adorar também a Baal, ou seja, a estar cocheando entre dois pensamentos. Ora eles estavam com Deus, ora eles estavam com Baal, eles queriam era o benefício. Quando nós lemos os versículos seguintes, 25 até o 27, que diz assim: disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Versículo 27. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. Preste bem atenção nisso aqui, queridos. Vamos dar uma esmiuçada no versículo 27 principalmente. Olha o que Elias fez para provar ao povo que Baal era uma fraude. Olha o que Elias fez para que o povo pudesse perceber que aquilo era uma mentira que o levava cada vez mais a uma decadência espiritual, moral e consequentemente física, financeira, política e tudo mais. Elias sugere: clamai em altas vozes, porque ele é Deus, com letra minúscula no Deus. Elias está querendo dizer o seguinte: se ele é Deus, ele deve ouvi-los. Mas, queridos, o verdadeiro Deus, aquele que nós servimos, ele conhece as nossas angústias, ele conhece os nossos pensamentos, e ainda que as palavras não tenham saído da nossa boca, quando elas começam a se formar, Deus já conhece, Deus já sabe. Ou seja, você não precisa clamar, você não precisa gritar. Entenda bem isso dentro da visão de Elias. Você pode fazer o barulho que for, se você tiver direcionado com esse clamor para o Deus errado, ele nunca te ouvirá, porque ele não é Deus. Mas se você tiver direcionado ao Deus certo, você não vai precisar abrir nem a sua boca. O seu clamor será um clamor de sofrimento, será um clamor de dor de alma, será um clamor de lágrima seca. Mas Deus vai saber, porque Ele nos esquadrinha, porque Ele nos sonda, porque Ele conhece o nosso coração, porque Ele conhece as nossas limitações. Deus, Ele é presciente, Ele sabe tudo antes, seja os acontecimentos
ou sejam palavras que vão sair da nossa boca